Vocês reconhecem essa imagem? Né? Jesus e Pedro. Porque Pedro vê Jesus na água. E Jesus chama o Pedro. E Pedro tentou ir, né? Mas deve ter a fé. Vacilou. E aí Pedro entrou direto na água. E Jesus o buscou. Então a gente conhece essa expressão, né? A fé que às vezes vacila. Qual de nós, né, não passou por momentos em que a gente duvidou e que a gente... Eu peguei um significado, porque na verdade fé tem, dependendo do contexto. Para nós aqui vai servir esse. Fé, significado. Crença, convicção intensa e persistente em algo abstrato que para a pessoa que acredita se torna verdade. Porque fé também é ritual, fé, crença. Eu digo que tem fé até em relação a crédito. Uma pessoa de fé é uma pessoa boa pagadora. Mas isso a gente vai passar batido. Então, crença, convicção intensa e persistente em algo abstrato. Algo que você não está vendo. A fé, capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé remove montanhas. Mas antes da gente entrar na fé cura, a fé curadora, vamos só visualizar a fé. Quem quiser ir falar de alguém, fé da Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa era uma professora católica, muito católica, de meninas abastadas, era um colégio privado, e a Madre Teresa larga tudo para seguir a sua vocação. E ela não sabia o que ia acontecer, tanto é que foi muito difícil. Não queriam nem liberar para ela fazer isso. Martin Luther King Jr. também não sabia onde ele ia parar. Ele também fala muito da fé, porque ele era reverendo. E ele tem uma passagem que eu não estou aqui lembrando ela completa, é que você sobe uma escada na fé sem saber onde a escada vai dar. Então você sobe degrau a degrau. Gandhi, Paulo, o antigo fariseu Saulo, Pedro, quantos? Todos os apóstolos. A fé titubeou no momento da crucificação. Quem estava com ele era João e as Marias. A mãe, Maria de Magdala e a Maria de Betânia, irmã de Lázaro. Nós, às vezes, somos convidados a algo decisivo em nossa vida. E a gente, não que duvide, a gente sofre. Isso significa um pouquinho de rebeldia. Mas quem de nós não sofre? Quem de nós seríamos quase Jesus se aceitássemos as coisas tão facilmente. Então é normal termos esse diálogo. Eu acredito, eu quero, eu vou. Porque nós temos que, aos pouquinhos, como cristão, sentir a fé em nós crescendo. Fiel no pouco, fiel no muito. E isso é gradativo. Nós não soltamos. Né? Olha aí, Mateus 4:23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias no meio do povo. E saiu curando, porque ele trouxe uma nova vibração. Nós não acumulamos coisas em nós? Será que nós somos sempre aquele que está se melhorando constantemente ou que deixa as coisas acontecerem? Né? A questão da fé. Eu converso muito com as pessoas e tem gente que diz, eu não consigo acreditar. Eu não... Se eu chegasse a ver um espírito, será que a fé é isso?
é a prova concreta, material de alguma coisa? Ou a fé é a esperança de tempos melhores? A fé é a certeza que algo muito bom, como disse no significado, é algo abstrato, que Deus é misericordioso, justo e bom, que nada acontece que não tenha um propósito, mesmo que seja uma escolha minha pelo meu livre-arbítrio que me colocou. Nós temos sempre vários caminhos. Mas se você erra envolvido com o amor de Deus, é outra coisa, né? É outra perspectiva. Nós estamos falando de cura. Então, o que é a cura? Cura de uma moléstia do corpo e da alma. Vamos ver o que é saúde do corpo. Organização Mundial da Saúde. Estado de completo bem-estar físico, psíquico e social, e não meramente ausência de doenças. Então, a saúde não é só não estar doente. Você tem que estar relativamente bem. Abordagem espiritual, por Emmanuel. Saúde e harmonia da alma. Nós estamos encarnados, a gente realmente estamos no corpo. E a saúde do corpo é essencial para nós trabalharmos, para nós acordarmos, dormirmos bem, comer bem, ter um intestino funcionando, tomar água. Não é uma coisa... A gente não dá valor até realmente passar o dia inteiro sem ter acesso a uma água. Você vai ficando... Saúde, então, mesmo para a Organização Mundial da Saúde, que a maioria dos países são membros, de completo bem-estar físico, psíquico e social. Isso aí daria um seminário, porque o que é o bem-estar físico, psíquico e social? Nós que estamos vindo do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, complicado, o bem-estar social está ficando difícil. Mas nós temos aquele plus, aquele algo mais, que é saber que Deus é misericordioso, justo e bom, e que nada acontece que não tenha um propósito. Saúde é a harmonia da alma, como disse Emmanuel. Harmonia significa sintonia com o seu momento de vida, seu estágio de amadurecimento, suas necessidades psicológicas, sociais e biológicas. Harmonia não depende de ausência de doenças, podendo se manifestar mesmo na presença destas. Aqui é que está o diamante. É a transcendência. A harmonia, então, não é simplesmente a saúde. Digamos que eu faça muito yoga. Digamos que eu seja vegetariana. Digamos que eu faça meditação. Tudo isso é maravilhoso. Tudo isso, mas eu não perdoo a minha irmã. Ou eu não perdoo o meu pai. Ou eu não aceito o meu status quo. Ou eu sou uma pessoa revoltada, que tem problema com os vizinhos, tem problema com... Viu como é complexo? Então, eu tenho harmonia no meu coração? Eu tenho harmonia na minha alma? Né? E seria verdadeiro também. Eu posso até perdoar todo mundo, mas o oposto do exemplo que eu dei. Mas se eu sou uma pessoa, um glutão, se eu nunca paro, se eu vivo em constante ansiedade, se eu também não tenho equilíbrio no corpo, aí também é complicado, porque vai ter ressonância na tua harmonia espiritual. Uma coisa está ligada à outra. Então a harmonia não depende da ausência de doenças, podendo se manifestar mesmo na presença destas. Exemplo, né? Nosso querido Chico Xavier, olha aí, que tinha cheio de mazelas. Eu acho esse slide eu encontrei na internet. Chico Xavier vivia coberto de enfermidades e o coração pacificado em Deus.
harmonizado com a sua proposta e sua missão. Hitler trazia o corpo aparentemente saudável e a alma desarmonizada, desconectada com o seu papel no universo e em seu momento evolutivo. Então daí que a gente vê pessoas tão bonitas, jovens, homens e mulheres, tão saudáveis no corpo, comendo coisas naturais, fazendo coisas, mas estão cheios de ódio. E como está crescendo no mundo, por razões que a gente sabe que hoje a sombra do mundo está tornando visível e se tornando visível para todos nós. Que a sombra do mundo, que é a minha sombra, somada com a sombra do colega. E a gente só cura quando tem consciência, né? Será que nós vamos nos curar de algo sem saber que a gente tem? Todas as pessoas que estiveram com Jesus podem ter recebido esses eflúvios, o amor incondicional, Jesus, a emanação perispirítica de Jesus eram quilômetros e quilômetros. Então, era uma irradiação positiva do bem, de bondade. Mas será que a pessoa que não tinha consciência aproveitou a cura? O espírito mergulhou no bem. Mas se a pessoa estava ainda mergulhada nos vícios, é que nem um passe. Você aproveita o passe conforme o que você tem em você. Porque um passe bom que eu digo, em harmonia você e o passista, ele pode ressoar, ele pode ter uma duração, porque as tuas energias estão equilibradas. Agora você pode sair da sala de passe já mentalizando coisas deletérias, pessoas que você não gosta, e daí aquelas energias muito boas não duraram nada em você. E a gente sabe até, às vezes o passe nem penetra o seu perispírito, porque você está, olha aí a mensagem do capacete. Não. Então o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, onde eu estou agindo, o que eu opero? Eu opero no bem? Então esse exemplo para mim, porque me perguntam muito sobre... Eu não consigo entender como o Chico sofria tanto, era os olhos, era isso, era aquilo, tanta doença. O glaucoma, principalmente, que chamava a atenção por causa dos óculos escuros, né? Então, mas a gente sabia que eram muitas. E por aí fora, quantos? Quem souber pode me corrigir, se eu não me engano, nos livros do Manuel Filomeno de Miranda, tem um médium que nas histórias antigas, que aparece o Dr. Bezerra, e fala do médium Petitinga, eu acho que é Petitinga o nome, que ele tinha crises de asma, e a crise, quando passava, que ele realmente ficava sem respirar, ele voltava e agradecia a Deus, porque eram essas crises que colocava ele numa expressão bem americana, grounded. Como seria isso em português? Olha, eu estou no Brasil, mas às vezes tem expressões que o inglês ele te coloca no teu lugar, no teu aprendizado de humildade. É como seria um sargento chegando no quartel, que é a doença, né? E o soldado está na maior farra, conseguiu pegar o celular dele, ele está lá, aí chega o sargento e te coloca. Ei, tu estás no quartel. Então, nós estamos aqui para crescer, para evoluir. E muitos de nós, às vezes, a doença ela é mensageira de algo muito maior que nós não entendemos e não aceitamos e nos rebelamos. As curas de Jesus. Analisaremos a postura terapêutica do Cristo e suas curas. Encontraremos farto material simbólico a nos direcionar o pensamento e o sentimento para a consciência de nosso papel co-criador e autocurativo. Se eu posso, não esquecemos nunca isso, co-criador,
Quando a gente fala dos problemas sociais, que não é só o Brasil, o mundo está passando por ajustes, onde eu me coloco? Eu sou daquela que usa um megafone para falar tudo de ruim, ou eu sou aquela pessoa que se cala? Pode ter opinião, não, muito pelo contrário, eu vou aqui defender a alienação. Nós temos a nossa opinião, nós temos a nossa postura, mas o que eu faço como co-criador? Eu estou poluindo ou eu estou despoluindo o mundo? Eu tenho esperança? Porque é importante isso para nós. O Divaldo tem uma palestra muito antiga na internet, se vocês quiserem ver. Se eu não me engano, é autocura. Eu tinha o VHS. Olha lá, olha aí. Já estou dizendo a minha idade, né? Eu comprei, eu acho, na década de 90, o VHS desse seminário. E eu descobri que esse seminário está na internet. Porque eu comprei, que eu ia dar de presente, acabou que eu fiquei, porque eu vi que o seminário era maravilhoso. Mas eu não, com certeza já está no lixo há muitos anos o VHS. Mas era muito bom esse seminário de volta. E ele comenta vários médicos. E um deles é um aqui de Connecticut, do Bernie Siegel, que ele fez um encontro próximo de Yale, da universidade, em que o Dr. Bernie Siegel é professor. Eu estive nesse encontro, foi muito legal. Muito legal porque o Dr. Bernie Siegel falava e o Divaldo falava. Um em português e outro em inglês, e era sempre traduzido. Não sei se esse encontro está na internet. Não sei. Na época também gravaram e eu peguei um CD da voz. Não tenho, eu não tinha DVD da imagem. E porque eram os pontos semelhantes na doutrina espírita com as descobertas do Dr. Bernie Siegel, que tem livros sobre cura. E o Dr. Bernie Siegel dizia que o paciente precisava ter 4 fés. Fé em Deus, um tratamento em caso de doença grave, principalmente o câncer. Se eu não me engano, eu acho que o Dr. Bernie Siegel é oncologista. Também posso estar enganada. A fé no médico, acreditar que o médico é capaz, fé no tratamento, na cura, na medicina, na ciência, seria a terceira fé. E a quarta fé é a fé em si mesmo, que o paciente merece ser curado. É o auto-amor, é a autocura. Porque até para trabalhar com o médico e com remédio, com quimioterapia, com radioterapia, você precisa estar aberto para a cura. Porque quantos fazem tratamento e não conseguem nem melhorar o tamanho do tumor, da neuroplasia maligna, porque as pessoas não gostam da palavra, né? Então, co-criador e autocurativo. O que eu posso fazer? Se eu influencio no mundo, imagina em mim, na minha mente, no meu coração. A boca fala o que está cheio do coração, o que eu carrego no meu coração. Adianta, como no caso do senhor político da Alemanha, eu não gosto nem, esse nome eu não gosto de pronunciar, porque esse é como se estivesse dando fama para ele, né? E, na verdade, a gente tem que estar sempre com o olhar do bem, né? E foi aniversário aí da memória do Holocausto. Mas esse senhor e toda a sua equipe da SS, todos os nazistas, eram saudáveis? Não eram saudáveis? É essa ideia que cada um de nós aqui tem que sair. Que a fé e a saúde, ela é abstrata. Ela é o que eu coloco na minha vida. Onde eu coloco o meu coração, aí está o teu tesouro. Porque o evangelho não é... Talvez vai ficando mais claro. O evangelho, ele não é para alguns. Ele é para todos. Estamos mergulhados em Deus. E queira ou
queira, sendo cristão ou não, a bondade do mundo, Jesus trouxe a boa nova. Você não precisa ser discípulo de Jesus, aprendiz de Jesus, para saber que o bem opera maravilhas. Maravilhas. O cego de Jericó. Marcos 10, capítulo 10, de 46 a 52, os versículos. O nome dele era Bartimeu. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o filho de Timé, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vai, tua fé te curou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E Jesus disse que o chamassem para trazer para perto. Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, o cego. Isso aqui daria também muitas interpretações. O que seria essa capa? Seria um fardo que ele carregava? Levantou-se e foi ter com Jesus. E foi atrás de Jesus. Ele foi proativo, ele queria a cura. O que queres que eu te faça? Jesus pergunta. Porque as pessoas também não questionam você. Mas se Jesus está vendo que ele é cego, quer dizer que é assim? No nosso processo de entendimento do Evangelho, que está aí para todo mundo, isso é verdade. Mas nós temos que ir atrás. Nós temos que querer. Nós temos que buscar para achar. E ele queria. Mestre, que eu veja. Cada vez que ele dizia Jesus, filho de Davi, ele reconhece Jesus. Porque quem sabia na época que a genealogia, Jesus é descendente de Davi, como pregado pelos profetas, que viria o Messias. Então, a fé dele, ele acreditava que Jesus iria curá-lo. Voltando ao Dr. Bernie Siegel, se tu não acredita no médico, se tu não acredita no teu tratamento, e aí? Você não conhece o efeito placebo? Não tem remédio. Não tem remédio. É um pó de trigo feito em forma de remédio. E que a pessoa, pela mente, pela vontade da cura, ela se cura. Ela se cura. O remédio, quem estudou química aqui, o remédio não atua nas tuas células, nas tuas moléculas. Não atua. A gente não toma uma vitamina C na esperança em que a vitamina C, que eu nem sei qual seria a fórmula da vitamina C, vá atuando no teu sistema imunológico e aquelas células que estão querendo a gripe vão embora. E como atua, então, o pensamento, já que era um remédio placebo? Que força é essa? Que nos restaura o perispírito, também expulsando as células tadinhas, que estão dodóis, que estão doentinhas, né? Então, depois a gente comenta, tenta encaixar essa coisa da capa para nós, que é importante quando ele larga a capa e vai ter com Jesus. A gente vai voltar para esse ponto. O cego de Jericó. O que queres que eu faça? Será que Jesus não sabia o que ele queria? Que eu veja.
Jesus precisa de nós de uma forma proativa. Proativa. O que queres que eu te faça? Porque muitas das coisas que nós queremos, às vezes, não é o melhor para nós. Até pegando esse simbolismo do cego, será que nós queremos ver as nossas mazelas? Será que nós já estamos preparados para ver quem realmente nós somos? Ou a gente está se justificando, se desculpando, fugindo da autodescoberta? Que eu veja, que sejamos capazes de enxergar nossos pontos fortes e fracos, que sejamos capazes de ver aquilo que vai destruir e construir a nossa vida, que consigamos ver o papel de cada pessoa na nossa vida, inclusive aquelas que não gostamos, que possamos enxergar os caminhos da vida por onde nossas pernas haverão de brilhar, por onde haveremos de buscar a nossa felicidade e a nossa alegria, a realização de nossa alma. Que consigamos ver o papel de cada pessoa na nossa vida. Eu estou dando dica para vocês. Hoje, século 21, 2018, está cheio de novos filhinhos da psicologia, novos filhinhos da neurolinguística, da pessoal. E tem, a Débora deve saber até o nome, é um alemão que criou a terapia de constelação familiar. Mas não, a questão é, olha que coisa linda a constelação familiar. Isso, ela tem variações, não é uma coisa tão... Nós carregamos. Eu vou ser aqui bem, meu Deus, se algum psicólogo estiver assistindo isso, o Andrei Moreira hoje, que trabalha com isso, meu Deus, você vai querer me bater. Mas é como se nós carregássemos. E eu acho que é assim, mais ou menos. Eu carrego o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, e eu ainda carrego como eu encarei toda essa parte da minha vida em outras vidas. Então, o pai, ele começa a representar, não só ele propriamente dito, mas o meu comportamento com essa energia do pai. Se eu sou um homem, como eu vou ser pai? E esse o trabalho da constelação familiar é o pai que vive em você. É a minha irmã, é o meu irmão que vive em mim. Porque tudo, século XXI, a gente está vendo isso no concreto. Tudo que está no mundo é fruto de nós. Tudo que eu tenho em mim, eu coloco no mundo. E eu só vejo o mundo com o que eu tenho em mim. Se eu tenho olhos para o belo, eu vou procurar o belo. Se eu tenho olhos para o que é ruim, eu vou encontrar em qualquer lugar. Eu vou entrar em lugares lindos, como um museu, que eu adoro, o Metropolitan Museum, e vou procurar coisas ruins dentro do museu. Em família, nós às vezes nos prendemos muito mais nos problemas do que nas alegrias, na felicidade de ter um ao outro. Aí vem e perde. E a gente não analisa o papel de cada um para nós crescermos. Nós só crescemos uns com os outros. Nós só amamos a Deus amando o outro. Amar ao próximo como a si mesmo é uma via de mão dupla. Eu amo o próximo quando eu me amo. Eu me amo quando eu amo o próximo. E eu só posso amar a Deus se eu amar o próximo, então se eu me amar. Então, na verdade, são dois mandamentos. É um mandamento maior, mas que são dois comportamentos. Porque amar ao próximo, eu só amo conforme eu me ame. E eu só posso ver a Deus o dia que eu olhar para o próximo. Então, enquanto a gente não entender isso, então é perdoar incondicionalmente, é tentar amar,
E aí vem a cura, a harmonia da alma, como falou Emmanuel. Olha aí. Marcos. Esse exemplo, para mim, eu acho que foi isso que aconteceu. Aquela imagem, na verdade, era a imagem que eu pensei que tinha ido. Que é... Vamos ver que aí vocês vão lembrar dessa história. Ora, uma mulher que durante 12 anos padecia de uma hemorragia, que tinha sofrido bastante nas mãos de muitos médicos e gastado tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes ficando cada vez pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe a capa, porque dizia: se eu tocar somente as suas vestes, ficarei curada. No mesmo instante, cessou a sua hemorragia e sentiu no seu corpo que estava curada do seu flagelo. Olha essa troca energética. Jesus, conhecendo logo por si mesmo a virtude que dele saíra, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou as minhas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e perguntas quem me tocou? Mas ele olhava ao redor para ver a que isto fizera. A mulher, receosa e trêmula, côncia do que nela se havia operado, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Jesus disse-lhe: filha, a tua fé te curou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ela se curou sem ele mesmo saber. Ela foi atrás da cura, ela acreditou na cura, ela acreditou no médico, ela acreditou nela. No diálogo de Divaldo com o Dr. Bernie Siegel, que ele fala das 4 fés, o Divaldo diz: mas nós temos uma fé que vocês não têm. Aí, que seria a 5ª fé. Nós estamos na frente do Senhor. O Divaldo sempre... E qual seria essa fé? É a fé nos espíritos, nos médicos espirituais. E nesse momento lá do seminário, eu nunca vou esquecer isso. O Divaldo descreve para o Dr. Bernie Siegel a presença, dependendo do grau de da cirurgia, do procedimento, a equipe espiritual, às vezes, é maior do que a equipe dos encarnados. Então, aí ele fala para o Dr. Bernie Siegel do Dr. Bezerra, Adolfo Bezerra de Menezes. Aí ele começa a dizer: nós temos a crença no mundo espiritual. Então, nós ainda acreditamos nos médicos espirituais. O nome dessa mulher é Verônica, conhecida como uma mulher hemorraíça, porque ela tinha um fluxo de sanguíneo por 12 anos. Aí você já imaginou naquela época o estigma em que ela era tida como uma mulher de má vida? Os doentes, a maioria das vezes, eles eram completamente abandonados, rechaçados. Ninguém se aproximava. Ela devia estar sozinha durante a vida dela, os 12 anos. Não devia nem ter amigo. Devia sofrer muito. E devia ter aquela coisa que as pessoas apontavam: olha ela chegando. E ela conseguiu ter esta fé incondicional em Jesus. Ela só tocou nas vestes de Jesus. Jesus sentiu que saiu dele virtude. Quem me tocou? Quem tinha essa fé? Ao ponto de sair de mim uma parte minha tão boa. E ela é curada. Essa cura, você querer é poder, é acreditar, fazendo o seu dever de casa. Nós temos uma expressão:
Tu abres uma conta no banco, aí tu sai aí com cartão de crédito. Tu tem que ter grana para pagar teu cartão de crédito, ou então teu nome vai parar, né? Teu crédito vai ficar. Quanto mais nós quisermos de Deus algo para nós, mais você tem que imaginar que tem que fazer pelo próximo. A fé não é orar, orar, orar. A fé é também orar. Mas a fé é arar, é plantar. Quanto mais eu fizer, o cristão espírita seja perfeito, né, o capítulo do Evangelho. Quanto mais eu fizer, eu serei reconhecido pelas obras. Hoje você vê a maioria dos palestrantes que estão aparecendo no Brasil, a maioria tem obras. Obras. O que é a obra? A cada um é relativamente a sua realidade. Às vezes a minha maior obra pode ser a harmonia no lar. Eu luto pela harmonia na minha casa, eu faço evangelho no lar, eu estou disponível para conversar uns com os outros, eu me interesso pela vida do meu próximo, eu dou de mim. Essa é uma das melhores obras. Mas cada um conforme a sua posição na vida. Mas a gente está enfatizando isso da obra social. A importância no mundo de que hoje a fé, ela é uma fé que ela é trabalhada no concreto. Uma coisa vem com a outra. Não, eu tenho que fazer o bem. Como eu faço o bem? Sendo um bom professor, sendo um bom aluno. Aos poucos a vida vai tomando rumo. Mas se eu não começar a melhorar a minha vida em todos os setores da minha vida, será que eu só tenho fé dentro da casa espírita? Ou será que eu sou ainda mais proativo na rua com Jesus? Orando quando vejo um mendigo, vendo uma pessoa agressiva, orando pela paz no mundo, orando pelos hospitais, pelos presídios, pelos idosos, pelas pessoas abandonadas, orando pelo Brasil, orando pela China, orando pela Coreia, pela Síria, tão complicado, orando pelos Estados Unidos. A verdadeira cura. Jesus não queria apenas curar corpos, mas orientar os enfermos para o entendimento e cumprimento das leis de Deus. Porque a verdadeira cura é a do Espírito. Querem fazer alguma pergunta? Quer um intervalo? Vocês querem, né? Mas a verdadeira cura do Espírito. O que eu penso, eu plasmo. O que eu sinto, fica. Muitos de nós não percebem o quanto uma emoção que já está conosco 10 anos, 20 anos, está fazendo um grande estrago no nosso corpo. Quando falamos do efeito placebo, do efeito químico, que é ausente, porque é simplesmente uma trigo, é esta cura que a pessoa se dinamizou nela própria. Nós fazemos o oposto, minando nossas vidas com mágoas, ressentimento, falta de amor, traumas, que você fica... eu não merecia isso, eu não aquilo, e fica carregando. A tua mala na papada espiritual vai ser um carry-on, uma malinha pequenina, ou vai ser uma tonelada num caminhão? Porque nós não vamos levar nada material. Nós vamos levar nossas dores, nossas mazelas. Porque é daí que a gente vai para onde nós vamos. Quanto mais carregamos lixo emocional, é para onde nós vamos. Se eu entender desde agora que a minha cura passa pelo perdão, passa pela autoaceitação, passa pela decisão de que eu quero ter fé, fé na vida, fé em Deus, fé que tudo tem um sentido, isso já faz parte da cura. A cura te traz fé, a fé te traz cura.
A verdadeira cura do espírito. Chico, anteriormente, quando demos o exemplo, cheio de mazelas. Vocês já ouviram falar do gigante deitado, que tem até um livro, Jerônimo Mendonça. Ele tinha uma doença congênita e a coisa foi piorando, foi piorando. Ele já não mais deitava. Ele na cama, ele ficava com sacos de areia aqui nele, por causa de dores. Então, eu acho que foi atrofiando os ossos. Depois ele ia dar palestra na cama, porque ele não ficava nem numa cadeira de rodas. No início da doença, ele ia de cadeira de rodas, mas depois era cama. Cama. Ele ia dar palestra. Ele chega a comentar que ele atendia muito telefonema para dar conselho, para dar fé, para dar força para a pessoa. Olha aí, para dar fé. É que nós somos tão dependentes que a gente às vezes rouba aquele entusiasmo e essa fé não é real em nós. Porque a fé verdadeira tem que ser trabalhada no nosso coração. Mas a gente tem mania, né? Porque isso eu não estou também desmerecendo. É muito importante a motivação. Eu acho que os operadores aí em motivação, eu acho o máximo. Eu acho que ver um vídeo de uma pessoa se superando, uma pessoa sem perna e sem braço, feliz, né? Você não conhece aquele rapaz americano? E quantos atletas aí competindo na Paralimpíadas, dando um show de entusiasmo. Então isso é legal, é muito, você fica, meu Deus, mas nós temos que desenvolver em nós. Temos, porque a cura é do espírito e nós somos espíritos, eu com eu. Quando a gente morrer, a gente desencarnar, partir do outro lado, a gente vai só, né? Porque todos que foram curados por Jesus, todos desencarnaram. Todos desencarnaram. Dizem que Lázaro também não viveu tanto. Que foi logo depois. Os leprosos, os 10 leprosos que ele curou. E quantas curas. Porque a cura real é a da alma. A cura real. Essa cura da alma pode te trazer a cura do corpo. Na verdade, quem sorri, quem é contente, já não tem um outro pique. A pessoa que ela tem um entusiasmo, ela já não segura uma onda, tá? Ela já se supera. Então, será então que de alguma forma esses atletas da Paralimpíadas já estão em harmonia? Mesmo sem ter pernas, mesmo sem ter braços. Vocês viram a senadora que levou o neném exílio dela para o Senado aqui nos Estados Unidos? Não? Ela, também não sei detalhes. É uma senadora hoje, mas eu acho que ela era mariner, ou era piloto. E ela perdeu, no bombardeio, ela perdeu as 2 pernas. Ela foi quase tida como morta. Ela sofreu muito, ela perdeu as 2 pernas e ficou um certo tempo até ser resgatada para ir levada para o hospital. Quando você vê ela falando, eu acho que ela tem 2 ou 3 filhos. E agora ela virou senadora dos Estados Unidos. E ela levou a neném, que deve ter 10 dias de nascida. E uma das cenas foi ela amamentando no Senado. E sem as pernas. Ela não está em casa chorando. Ela sorri, ela é feliz, que é impressionante. A superação dela é muito lindo. É muito. Ela não tem as pernas. Talvez tenha dores no corpo. Aí nós dizemos, quais seriam as dores da alma dela? Ela está tentando, né, se curar. Como diz Emmanuel, harmonia da alma. Pode ser paradoxal, mas adoecemos porque precisamos nos curar. A doença do corpo está falando da doença da alma. Não é castigo divino, é o processo natural de reequilíbrio do espírito encarnado.
liberando-se pela dor, reeducando-se diante das leis divinas. Não somos todos nós que estamos aqui, acreditamos na reencarnação. Então, somos reencarnacionistas. Acreditamos que viemos para aprender a amar. Mas, no pretérito, escolhemos mal. Porque a vida hoje, agora, aqui, se nós não estamos ainda, se não somos missionários, se ainda estamos tendo achaques por isso, por aquilo, porque não tem trabalho, porque não tem um carro, porque não tem... porque está doente, porque ainda não está rico. Então, aí já está demonstrando que nós estamos muito longe de sermos missionários. Então, imagina os nossos erros na Roma Antiga, na Idade Média, na Inquisição, no Brasil, na descoberta do Brasil, se passamos por lá, ou na época da escravatura. É complicado, nós temos esses achaques, essas mazelas morais. E a doença, ela vem te mostrar, olha, o teu problema é no estômago. Olha, o teu problema é no teu sistema linfático. É no pâncreas. Para um professor ou um entendido de medicina oriental, cada área do nosso corpo significa uma emoção e um sentimento. Eu acho que essa parte da disciplina em que se encontra espiritismo e a saúde do corpo e da alma, eu acho muito interessante. Tem livros do Dr. Alírio Cerqueira, medicina, não, a cura, saúde espiritual, saúde existencial e saúde espiritual. Ele destrincha no saúde, no verdinho, saúde espiritual. Ele destrincha como nós, cada chakra, cada plexo, cada área do nosso corpo está acumulado ali muito ressentimento, muita mágoa, muita raiva. A raiva, por exemplo, a raiva é a mais fácil da gente se lembrar. A raiva, quanto mais raiva, mais o teu fígado fica frágil. Porque os ácidos que um ataque de raiva gera no teu organismo, o fígado não consegue digerir a gordura. Aí você diz, eu estou com problema no fígado, deve ser porque essas manteigas, essa carne de porco, o corpo, em tese, é neutro. O que não é neutro é o dono do corpo. É o espírito e o perispírito. Então, o nosso corpo, a nossa máquina, normalmente, graças a Deus, a maioria de nós não vem com doenças congênitas irreparáveis. Que seria nascer com um rim, seria com problema motor, ou um problema de digestão, de enzimas, mas que, na verdade, também a parte congênita é toda espiritual. Ela é sempre o retorno, a lei do retorno. Mas o nosso comportamento hoje, pela forma como a gente digere um alimento, um chinês, na medicina oriental, medicina chinesa, ele vai te dizer o que você sente. Porque esse é o chakra solar. Que ele é uma das conexões do nosso pé no chão com o nosso coração. Porque o chakra cardíaco, que já está nessa área do tórax, com o pulmão e com o coração, é a nossa conexão com o espiritual, que vem da fala, que vem do que eu penso, né, e se transmite aqui. Mas o solar, ele é exatamente como eu estou assimilando o mundo material. Aí eu não vou digerindo o alimento. Olha como são as coisas. Aí tem o esplênico, fígado, vesícula. Raiva. Quantas vezes eu senti raiva? E a raiva é um efeito químico. Mas ela vem da energia nossa, autocriada. E por que nós não criamos, liberando-se pela dor, reeducando-se? Por que a gente não se educa por amor? Porque
que eu tenho que passar por essas doenças, essas limitações? Não é? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Ajuda, buscai e acharei, pedi e obtereis. Antes de buscares a felicidade, analisa em ti a alegria que tu contagias, se ela já existe. Eu quero chegar em tal lugar, quero ir para lá. Como disse Jesus para os discípulos, venham para a outra margem do rio. Eu quero ir para outra margem. Eu quero ir para um lugar em que não tenha dor, não tenha sofrimento. Nós não queremos isso. É uma construção. É uma construção agora, hoje. Hoje eu vou construir já um mundo melhor. O mundo precisa do meu tijolo. O mundo precisa do meu sprinkler. Tudo tão pequenininho, né? Um splinterzinho. O mundo precisa da minha cooperação. Eu quero hoje ser um tijolinho no mundo. Um tijolinho alegre. O que eu faço? Eu coloco lenha na fogueira dos problemas? Eu quero ter razão ou eu quero amar? Eu adoro essa pergunta da Joana de Anjos. Você quer ter razão ou quer amar? Aí eu perguntaria, quer dizer que é incompatível ter razão e amar? Não é que é incompatível. Você quer usar o teu coração ou o teu cérebro? Você já viu a ciência sem amor? Você já se viu, se você está raciocinando, e no raciocínio lógico, fulano me magoou de tal forma. O raciocínio lógico, ele merece ser punido. Não é? Nós estamos falando de coisas, não é um crime físico de tirar a vida do outro. Estamos falando da vida em família. Porque, como diz o apóstolo Paulo, se eu não consigo amar 5, como eu posso um dia amar a humanidade? Como eu posso ser espírita, na casa espírita, se eu não me dou bem com um parente próximo? É casa de ferreiro, espeto de pau. É sepulcro caiado, muito bonito por fora e podre por dentro. Que enquanto nós não entendermos o perdão incondicional, essa senadora, ela tem razão de estar mal. Ela está sem perna. Ela poderia estar com razão, não é a razão. Não é a razão. A razão, ela é cruel. Sem amor. A razão com amor é a fé raciocinada. Por quê? Peraí. Fé raciocinada, espiritismo. Se eu perdi a perna, e ela deve ter isso instintivamente, mas ela deve ser, talvez, evangélica. Eu tenho isso instintivamente. Deus não faria eu perder as minhas pernas se não tivesse uma razão. Deus não me colocaria num grupo de 5 pessoas em que é tão difícil conviver se eu não tivesse que aprender a ser mais simples e humilde. E, às vezes, me sujeitar pelo bem do grupo. O bem do grupo, o bem coletivo, o bem da sociedade, o bem do mundo. Eu quero fazer parte desse bem. E eu só faço parte de um bem coletivo quando eu deixo o meu bem individual no armário. Nunca dizendo que eu não vou me cuidar, porque a tua fé te curou. E esse amor pelo grupo, pelo coletivo, pela sociedade, pelo mundo, esse amor fraternal, esse amor ágape, esse amor que mesmo que eu falasse a língua dos anjos e eu não tivesse e não sentisse, ele de nada vale quando eu só penso em mim. O interesse pessoal, o egoísmo, é uma das mazelas que faz nós termos doença. E quando nós adoecemos, nós veremos
que precisamos um dos outros, que precisamos até de uma maquininha, como o Divaldo fazendo tratamento para o câncer dele de próstata. Antes dele entrar no consultório, ele já orava por todas as máquinas. A fé operando no bem, a fé distribuindo talentos, a fé organizando as tuas emoções. Olha que lindo! Eu quero, através da fé, desenvolver sentimentos. Os sentimentos são tão poderosos que um dia eu vou ter virtudes. O dia que eu tiver virtudes, uau, aí eu já saio aí dona de mim mesma e sendo caridosa. Mas até eu chegar a este ponto, eu tenho que controlar as minhas emoções. Não podemos deixar as emoções tomar conta de nós. Eu vou terminar, Deborazinha, com Maria Dolores. Maria Dolores, nossa colega, né? Do mundo espiritual, que tem mensagens lindas, Anotações da Fé, por Maria Dolores. Se queres elevar-te, engrandecer a vida, alma querida, escuta, de tudo que produz, serve, ampara e abençoa. Nada existe sem luta. Árvore alguma, seja em qualquer parte, fornecendo socorro e espalhando alimento, cresceu e se formou para doar-se à gleba, sem chicotes do vento. Se talhada em madeira a mesa que te apoia, o pão de cada dia foi nobre vegetal arrebatado à gleba, para aguentar a serraria. Pedra que te suporta a residência, resguardando o equilíbrio que a domina, passou por marteladas muitas vezes, a fim de se ajustar à disciplina. Quem sonhe paraíso de alegria, sem sair de poltronas e almofadas, quem foge de ser útil, quem se omite, olha as águas paradas. Quem reclama sucesso sem controle, menosprezando o sentimento alheio, assista a uma corrida em que se note algum carro sem freio, sem participação, sem sacrifício, a construção da paz jamais se apruma. Sem canseira não há felicidade, nem se obtém conquista alguma. Alma querida, serve, ama e confia. Ajuda para o bem, seja quem for. Trabalho é luz de Deus, burilando-nos para o reino do amor. Maria Dolores, Anotações da Fé. Muita fé, meus queridos. Muito obrigado pela paciência. Que Jesus nos abençoe.